Boa noite, bem-vindos ao Esportes TV e a esse primeiro ponto extra de 2018, já que no próximo sábado a gente vai já dar o pontapé inicial, né, o kick-off na BFA nessa temporada de 2018. Aqui em Brasília a gente tem alguns times, o Leões de Judá, o Templários e também o Tubarões do Cerrado, nessa Conferência Centro-Oeste, além também de outras várias conferências pelo Brasil. Nesse primeiro programa a gente recebe o Diego Fernandes, presidente da Federação Candanga de Futebol Americano, e também nosso amigo jornalista, repórter, que participou de tantas transmissões com a gente, também no Esportes, Marcos Gomes. Bem-vindo, Diego, bem-vindo, Marquinhos. Valeu, obrigado. Bom, para já dar o pontapé inicial no nosso ponto extra nessa primeira edição, a gente tem algumas perguntas para o Diego, também conhecido como Dino, né, Diego? Dino, pode ficar à vontade. Conhecido aqui carinhosamente como Dino aqui em Brasília. Bom, tem algumas perguntas que o pessoal quer saber, Dino. A primeira delas é o seguinte: por que não teve campeonato candango em 2018? Né? Algumas pessoas questionam, falam que a culpa foi da federação. Explica pra gente isso aí, como é que aconteceu. Vamos lá. A gente tinha possibilidade de conseguir um patrocínio, mas a gente precisava da documentação dos times. Né? Conseguir um patrocínio não é simplesmente numa empresa pedir dinheiro, né? Tem que estar documentado, os times têm que ter CNPJ, tem que ter certidões negativas em dia, e a gente pediu esses documentos para os times não entregaram, alguns times não entregaram em tempo, e a gente perdeu esse patrocínio. Foi feita a reunião para decidir se os times tinham interesse então em custear o campeonato, já que a gente tinha conseguido um patrocínio que foi perdido por causa dos próprios times. Os próprios times decidiram não ter campeonato. Alguns times queriam jogar, mas em sua maioria os times decidiram não ter campeonato. E foi por isso que não teve campeonato. A federação foi atrás, conseguiu uma proposta de patrocínio, mas por essa ausência da documentação legal, realmente, a gente perdeu o patrocínio e os times não tinham como custear o campeonato. Legal. A gente tem algumas perguntas, você que quer conversar com a gente, mandar pergunta, recado, é só mandar nas nossas páginas, tanto pelo Facebook quanto no Instagram. Tem uma mensagem do Robson Daniel, DL, que já jogou inclusive no Leões, no Brasília V8, e hoje está no Tubarões do Cerrado. Abraço, Robson. Ele perguntou se, de acordo com essa documentação, enfim, que teve esse trâmite, digamos, negativo em 2018, está garantido o Campeonato Candango de 2019 ou ainda não? Ainda não. A gente conversou com esse patrocinador, ele ainda se mostrou interessado, né, em investir no campeonato. Pediu um número mínimo de times e pediu a documentação até a gente estabeleceu uma data limite aí até 31 de julho, né? Os times têm que entregar pra gente essa documentação e aí a gente fez uma proposta de patrocínio e aí sim a gente vai ter a resposta, a gente vai ter esse patrocínio ou não para o campeonato. Então não está garantido. A gente vai trabalhar, mas sem essa documentação dos times, não interessa esse patrocinador ou qualquer outro patrocinador, a gente não consegue. Né? Então os times precisam estar com todas essas documentações em dia e aí realmente vem aqui toda a questão. Ter um time de futebol americano hoje, para que você queira jogar um campeonato com patrocínio, com todos os custos pagos, e hoje envolve muita coisa, arbitragem, envolve campo, envolve pintura, envolve muito dinheiro, tá certo? Você precisa entender que um time de futebol americano não é apenas uma quantidade, um grupo de amigos com a mesma camisa. Eu brinco que até micareta tem isso, né? Você tem que ter realmente compromissos fiscais, compromissos com a Receita, compromissos legais, ter um contador, ter todas as suas certidões negativas em dia, para ter o seu CNPJ, com seu estatuto. Muita coisa acontece aqui, muda presidente, eles não fazem o registro da ata, a eleição e o registro da ata no cartório. Ter todo esse procedimento para que você seja de fato um time de futebol americano apto a jogar um campeonato com patrocínios. De valores que realmente vão ser interessantes e não apenas fiz uma parceria com um time, com uma empresa que me deu R$1.000, né? Isso não vai pagar um campeonato, não paga quase nada hoje no futebol americano. Então não, o campeonato de 2019 não está garantido. Fica aí até um puxãozinho de orelha, né, Dino? Porque certeza. As equipes precisam se estruturar melhor para que isso não aconteça, né? Exatamente. Isso não é papel da federação. Né? Eu costumo dizer que a gente só não vai fazer o papel o que o próprio time tem que fazer. Isso é uma obrigação do time. O time tem que estar legalizado, tem que estar em dia, tem que estar com toda a documentação em dia, né? Para que a gente realmente possa ter esse respaldo dos times e botar a cara a tapa procurando no mercado patrocinadores. Não adianta a gente ir no mercado
e depois o time falar, não, eu não tenho uma certidão, e a gente queimar esse cartucho, né? Isso realmente precisa que esteja bem certinho, bem regularizado. A gente recebeu uma outra pergunta também da Isabela, que é do Brasília Pilots, time feminino que representa muito bem Brasília. Dino, ela perguntou aonde você vê, também eu vou perguntar para o Marquinhos também, onde você vê o futebol americano daqui de Brasília em 5 anos? Você tem alguma visão disso? O que você espera? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que no futebol americano do Distrito Federal, geograficamente falando, geopoliticamente falando, é uma situação completamente à parte dos outros estados do Brasil. A gente vê muito o Paraná, Santa Catarina com campeonatos fortes, São Paulo, a Liga de São Paulo com campeonatos fortes, e realmente é muito difícil criar isso no Distrito Federal, porque lá são pequenas cidades, são cidades que têm o seu time, seu próprio time, e são próximos uns das outras, então eles podem ir de carro, não precisam ter grandes custos. E aqui em Brasília é diferente, só temos Brasília como grande centro, Brasília e Taguatinga. Então, montar vários times, a ponto de você ter um campeonato com vários times, dentro desse espaço reduzido é muito complicado. Então, ou os times realmente se estruturem melhor para que a gente consiga esse patrocínio, ou daqui a 5 anos o futebol americano vai estar no mesmo lugar. Não importa quem esteja na federação. Legal. E você, Marquinhos, o que você acha ou até mesmo o que você espera do futebol americano aqui do DF em 5 anos? Eu compartilho do pensamento do Dino, né, sobre essa particularidade aqui do DF, geograficamente falando. Mas eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter, como já está até acontecendo um pouco, que eu acho que a gente vai ter acho que 2, talvez 3 times, dependendo de como vai se estruturar, mas acho que vai ter 2 ou 3 times no máximo despontando aqui em Brasília, porque justamente, na minha opinião, é melhor a gente ter 2 ou 3 times que tenham condições de lutar por lugares mais longe na BFA, no campeonatos importantes, do que ter vários pequenos times, né? Vários pequenos. Então, acho que é importante, e assim eu vejo, né? Como daqui a alguns anos a gente tendo em Brasília 2 ou 3 times mais fortes e melhor estruturado até, chegando mais longe, e até porque a gente já viu nesse ano, no ano passado também, até 2016, alguma dificuldade de alguns times de se manter, né, que se desfizeram um ou outro time, outros times por eventualidade, então passando por um processo de reestruturação um pouco mais longo, mas que a gente não vê um trabalho ainda formal dentro de campo e tal. Então eu acho que o cenário para daqui a 5 anos é esse, 2 ou talvez 3 times mais fortes dentro do cenário nacional mesmo, não só aqui, né, despontando em detrimento dos outros. Assim, eu acho que é mais fácil a gente ter melhores jogadores em 2 ou 3 times do que vários jogadores bons espalhados em vários times que a gente... Eu concordo, isso é um procedimento natural que eu já vi acontecer em outros locais. Vitória tinha 5, 6 times, uma cidade bem menor que Brasília. Esses times realmente eles acabam realmente se conectando, né? Se juntando, se fundindo. E seria interessante também aqui no Distrito Federal que Sobradinho criasse um time em Sobradinho, em Anápolis, que a gente pega Goiás também, em Lusiânia, em Planaltina, e aí sim seria interessante, porque aí você teria essa característica de São Paulo, de Paraná e Santa Catarina. Times de locais distintos, realmente você consegue identificar, entendeu? Seria Sobradinho alguma coisa, Lusiana alguma coisa, ele seria uma referência ali, não seria geograficamente tão longe a ponto de impossibilitar um campeonato. Isso seria o ideal. Até nas cidades de Goiás, aqui próximo, né? Como tem Anápolis, como tem... Porque a gente faz um intercâmbio aqui, tanto que a FEFAC não é federação só do DF, é a federação do Cerrado, que pega também Goiás, inclusive time de Goiânia. Sim. Então, para não ficar poucos times para que não tenham campeonato estadual, então, como o meu cenário que eu imagino para daqui a alguns anos aqui em Brasília, sendo só 2 ou 3, porque não teria condição de ter um campeonato, mas aí ter algumas outras cidades também um pouco mais afastadas despontando, né? Justamente em Goiânia a gente também tem time, mas que surgisse um outro em Anápolis, em Sobradinho, como o Dino falou, acho que seria o mais ideal. Com certeza. Bom, outra pergunta, Dino, que o pessoal também bateu um pouquinho, aquela coisa, mas que a gente abre espaço justamente para poder a federação explicar justamente o que acontece. Por que a FEFAC não divulgou, principalmente nesse primeiro semestre, os times ou eventos de futebol americano, enfim?
Por que isso aconteceu? Essa pergunta é ótima. E é simplesmente porque não teve evento de futebol americano no Distrito Federal no primeiro semestre. É difícil a gente fazer uma campanha de publicitária, algum evento, né, que não tenha realmente um objetivo no final. Não é simplesmente divulgar. Mas divulgar para quê? Eu vou fazer uma campanha publicitária divulgando o futebol americano e a pessoa se interessa pelo futebol americano e onde ele vai ver futebol americano. Porque nem todo mundo, se você olhar na visão dos times, eles querem o quê? Divulgação para conseguir jogador e divulgação para conseguir plateia, né? A gente divulga todos os tryouts que tem na página da federação, mas para fazer realmente um evento de marketing mais completo, precisaria ter um campeonato, um jogo, e não teve no primeiro semestre. E a BFA e a Liga não é o nosso campeonato, então a gente gastaria o dinheiro da taxa da anuidade que os times gastaram, alguns nem estão participando, inclusive, que estão pagando, para você fazer uma divulgação do campeonato de outra pessoa que talvez não tenha retorno para a gente. E a gente fica de mãos atadas, mais ainda sabendo que a federação ela tem um braço curto, são apenas 4 pessoas para fazer isso tudo. Então a gente sempre pediu apoio dos times, apoio de pessoas que não estão mais jogando ou mais envolvidos, porque a federação não tem essa estrutura toda ainda para poder realmente fazer um evento, uma festa, e realmente sem ter um objetivo no final, que é, olha, a gente vai ter o campeonato. Não tem campeonato, então realmente essa é a dificuldade que a gente está enfrentando contra isso. É uma bola de neve, né, na verdade? É uma bola de neve, exatamente. Mas é uma bola de neve que quando vai para o bem, ela também cresce exponencialmente para o bem. Então os times se estruturando, a gente conseguindo um patrocinador, fazendo um campeonato, entendeu? Com certeza esse público só tende a aumentar e aumentar, como a gente vê no Paraná, Santa Catarina, São Paulo acontecer. Legal, é isso aí. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com novidades sobre a BFA, contratações dos times aqui do Centro-Oeste, falar um pouquinho também da Liga Nacional, que teve já jogo no último fim de semana, e a gente volta já ao Esporte TV. O esporte passa aqui. Estamos de volta. Bom, agora a gente vai... eu vou passar a bola aqui para o Marquinhos, que tem uma pergunta para o Dino. Marquinhos, à vontade. Não, é só para finalizar o assunto também da Federação do bloco anterior, eu só queria saber qual foram as... Já que não teve, né, o Campeonato Gandangue no primeiro semestre e tal, eu queria saber um pouquinho qual foram as ações da Federação durante esse primeiro semestre, né? Sim, a gente focou em estruturar organizacionalmente a Federação. A gente fez uma clínica de arbitragem, que a gente precisa de um quadro maior, né? Eu acho que qualitativamente a gente tem um quadro muito bom, agora a gente precisa um pouco mais de quantitativo. A gente fez em Goiânia, então a gente formou 2 novos árbitros lá. A gente fez uma assembleia para mudar o estatuto, para adequar o estatuto para a lei de incentivo ao esporte. A gente fez o departamento de arbitragem, né, que era realmente algo que os próprios árbitros queriam, que eles querem se organizar da forma deles. A gente realmente passou essa bola para eles, para fazer escala de jogos, a escala de arbitragem, né, e tudo mais. E com isso é muita coisa. São só 3 coisas que eu falei aqui, mas quando você faz uma assembleia, você tem que fazer a ata, ir no cartório, o departamento de arbitragem, você tem que botar isso no estatuto também, ver o seu funcionamento. A gente está fazendo o regimento interno da federação. A gente tratou um pouco mais... Oi? As reuniões com os próprios árbitros. As reuniões com os próprios árbitros para saber como é que ia ser feito, os critérios para você se tornar um árbitro. Tudo isso demanda muito, entendeu? Quando se trata da questão... Por isso que a gente fala que se a gente fosse fazer um parâmetro, né, uma comparação com o político, a gente seria o político que fez esgoto, a gente não fez pracinha, porque você não pode estar vendo um campeonato, vendo alguma coisa que a gente está fazendo, mas por trás a gente está deixando algo muito bem estruturado para que quem vier na próxima
administração, já tem um estatuto pronto para conseguir lei de incentivo ao esporte, sabe? A gente também organizou o Compete, né? Hoje o Compete, ano passado o Compete, os times conseguiram o Compete. A gente, politicamente, a gente está se envolvendo bastante com questão de campo, então os times estão tendo dificuldade de conseguir campo para jogar, a gente se envolve politicamente conseguindo a liberação do campo, entendeu? Tudo isso a gente trabalha, é algo que os jogadores não veem, né? Porque eles perguntam, né? O que eu ganho me federando? E eu falo muito isso, a federação não é um ente comercial, é um ente político. Você não vai ter algo em troca automaticamente ao pagar a sua taxa de federação, a sua unidade. Mas por trás, o ambiente político, a gente tem um embasamento, um contato muito forte com deputados, com o pessoal da Secretaria de Esporte. Sabe, a gente está fazendo um estatuto muito forte, que vai ser inclusive aprovado pelo Ministério dos Esportes para poder conseguir incentivo ao esporte, que vai trazer dinheiro para a gente. Não é simplesmente falar, oi, empresa, me dá dinheiro. Não, você tem que ter um aval do Ministério do Esporte, tem que ter uma lei, tem que ter todo um estatuto voltado para a lei. Então a gente está trabalhando atrás das câmeras, né, para que realmente consiga ter todo esse suporte jurídico, esse embasamento jurídico, para que aí depois a gente não tenha problemas quanto a isso. Beleza. Legal, bom, Dino respondeu várias perguntas, deixou tudo bem claro, pelo menos para mim, ficou bem claro. Bom, é o seguinte, saindo um pouquinho dessa questão política, indo mais para a questão do esporte em si, a gente vai começar a falar agora um pouquinho mais, Marquinhos, sobre alguns jogos que vão acontecer a partir do sábado, mas vamos começar falando da Liga Nacional. Bom, para quem não sabe, a Liga Nacional de Futebol Americano é equivalente à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a BFA é a primeira divisão, e já no último fim de semana o Rondonópolis Hawks viajou a Sinop para enfrentar o Sinop Galaxy, que é o primeiro ano da equipe de Sinop, desse novo time de Sinop, que antes tinha só o Sinop Coyotes. E Rondonópolis, e o Hawks foi até lá e venceu por 33-0. Então, um resultado, não sei se surpreendente para você, Marquinhos, o que você acha desse jogo? O que você pode falar? Eu não pude assistir o jogo na íntegra, eu vi alguns melhores momentos na internet. O que eu pude perceber é justamente que o Hawks é uma equipe muito mais pronta, mais experiente, né? Já tem alguns anos na estrada do futebol americano. Para mim esse jogo foi decidido ali nas trincheiras, porque tanto a linha ofensiva quanto a linha defensiva do Hawks foi sempre superior à linha adversária. Você vê que o quarterback ali do Galaxy estava sempre pressionado e tal, ele não conseguiu desenvolver seu jogo, e aí o Sinop ganhou até com certa facilidade, contou mais no último quarto, né? O primeiro tempo foi um pouco mais pegado, mas no último quarto ali, ainda mais recuperando o fumble no final, o time do Hawks conseguiu o placar até 33-0, até um pouco elástico. Legal. Para falar, a gente vai começar a falar da BFA daqui a pouquinho, mas antes a gente quer falar sobre o Brasília Pilots. O time feminino daqui de Brasília que vai participar da Copa Esporte América do Brasil, tá? É a liga feminina aqui do Nacional. No ano passado, a equipe do Pilots teve no ano de estreia, teve um baita resultado. Foi eliminado pela grande equipe carioca do Big Riders, aqui em Brasília. E vem para um segundo ano muito forte. A gente tem até um trecho de uma entrevista que o head coach do Brasília Pilots falou, o Rafael Negreiros, popularmente conhecido como Batata. Ele é o head coach do Brasília Pilots e vai dar um pouquinho dessa situação do Brasília Pilots nessa temporada. Rafael Negreiros, head coach do Brasília Pilots. Bom, o Pilots no ano passado já primeiro ano e já fez um belíssimo campeonato, ótimo resultado. E o que esperar do Pilots para essa temporada? Acho que uma coisa que dá para esperar do Pilots essa temporada é um nível organizacional em campo e dos treinos muito maior, né? Esse ano o time está com uma filosofia de jogo muito bem definida e uma filosofia de treino e de time muito bem definida. E isso meio que já se provou eficiente no nosso primeiro jogo contra os Patas, foi só um amistoso, né? Mas a gente ganhou muito bem o jogo, com as meninas desempenhando um papel excelente, assim. No geral, todas as jogadoras entraram, todos os jogadores fizeram um bom papel e foi muito bacana. Eu acho que esse ano a maior diferença seria essa, a instalação de uma filosofia de time, de uma proposta de jogo. Beleza, e o que esperar dos adversários que vocês já sabem que vão enfrentar? Essa é uma boa pergunta. Aracaju é um adversário que a gente simplesmente não sabe que vai enfrentar, porque o último jogo oficial delas foi em 2015
Então, fazer um scout baseado no que aconteceu em 2015 não é muito efetivo pra gente, muita coisa pode ter mudado de 2015 pra cá. Então, Aracaju é uma total incógnita, mas são as meninas muito experientes, acho que elas vão vir para jogar com muita raça, porque o time está há muito tempo sem jogar, então acho que isso vai ser um diferencial delas. Já Sinop é um time que a gente já conhece, também mudou o comando, comissão técnica, etc. Mas a gente conhece as peças, enfim, se as peças se mantiveram, a gente já tem uma ideia do que a gente vai encontrar pela frente. Sempre é importante lembrar também que elas estão no grupo do Pilots, né, com o Aracaju Alphas e o Sinop Coyotes, né? Então o Brasília Pilots vai receber o primeiro jogo de estreia aqui no dia 5 de agosto contra o Aracaju aqui em Brasília. E, assim, como o Rafael Negreiros falou, né, e a minha expectativa também é que imagino que elas vão conseguir passar para os playoffs novamente, como foi ano passado, mas a expectativa até da gente, torcendo para as meninas aqui de Brasília, é que elas consigam a primeira vitória nos playoffs, que seria um marco para o time tão jovem, né, do Pilots, que é o segundo ano apenas que vai estar participando do Campeonato Brasileiro. Dino, uma coisa sobre o Pilots, até que muita gente perguntou, um dos primeiros times até a ter documentação em dia, entregar, mesmo sendo um time que não ia participar do Campeonato Candango, foi o Pilots, né? Eu só parabenizo o Pilots, é o time mais fácil de se lidar aqui no Distrito Federal. É o time que está... a reunião é sobre o Campeonato Candango masculino, elas participam. A gente pede a documentação, elas entregam. A gente pede para antecipar a documentação do Compete, elas antecipam, elas respeitam o prazo. Elas são muito organizadas. Eu só tenho que agradecer, né, que elas confiam bastante no trabalho da federação e parabenizar a organização delas. Legal. Bom, encerrando o assunto Pilots um pouquinho, agora a gente vai começar a falar sobre BFA com um assunto que não é muito legal, assim, na minha opinião. Porque, lógico, o Brasília acabou recebendo vários reforços do Goiânia Rednecks, tanto no Leões quanto no Tubarão do Cerrado. Mas a gente quer sempre ter mais times para poder conseguir organizar campeonatos locais, pelo menos essa é a minha visão. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, após o intervalo, tá? No terceiro bloco a gente volta ao Esportes TV, o esporte passa aqui. Voltamos ao vivo com um ponto extra, essa primeira edição de 2018, né? Já que a gente vai começar com a BFA já no próximo fim de semana. Bom, a gente começou a falar da situação do Goiânia Rednecks, que não acabou, tá, gente? Muita gente achou, o time acabou. Não, o time não acabou, só abriu mão de participar da BFA nesse ano de 2018. Marquinhos, o que pegou a gente de surpresa foi ser tão em cima da hora, né? Essa questão do Goiânia Rednecks ter aberto mão do campeonato. Mas a gente vai chamar a entrevista do Ricardo Maciel, que agora é o head coach também presidente do Goiânia Rednecks. Na volta o Marquinhos comenta um pouquinho sobre a fala dele. Me chamo Ricardo Maciel, assumi o cargo de head coach do Goiânia Rednecks em 2018 e há 2 semanas atrás também assumi a presidência do Goiânia Rednecks. Uma das primeiras decisões que eu tive que tomar como presidente junto com a nossa diretoria foi a de não participarmos do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, a BFA. Esse ano foi um ano muito atípico para o Goiânia Rednecks. Nós tivemos muitos problemas com o número de jogadores presentes nos treinos e também muitos problemas na diretoria do time. O coach Igor, infelizmente, não teve como continuar como presidente do time, e ele era uma peça muito importante, né, para o Goiânia Rednecks. Então, com todos esses problemas, né, a falta de jogadores, a falta de incentivo público e privado que a gente não tem aqui, infelizmente o risco era muito grande de não conseguirmos realizar alguns dos jogos e acabarmos tomarmos o WO. Então foi uma decisão muito difícil, obviamente, porque o campeonato era o nosso principal objetivo esse ano.
e é triste ver essa necessidade, né, de abdicar desse campeonato e principalmente de perceber essa necessidade da renovação do time, né, da reestruturação da diretoria, da renovação do compromisso dos jogadores com o time e do time com os jogadores também. Então tudo isso passou a ser a nossa prioridade agora nesse segundo semestre, uma vez que nós não vamos mais participar da BFA, e com certeza a gente vai conseguir reestruturar o Goiânia Rednecks já para o ano que vem, a gente já ter um controle melhor de toda essa situação, um time mais estruturado, sempre voltado com o crescimento pessoal dos atletas, né? O futebol americano, ele é uma ferramenta para o crescimento pessoal, o Rednecks sempre acreditou nisso, e mais do que nunca essa filosofia vai estar presente em todo o trabalho que o Goiânia Rednecks desenvolver. O Goiânia Rednecks vai continuar em frente, ele não vai deixar de existir, ele não vai parar suas atividades, nem nada do tipo, ele continua seguindo e ele com certeza voltará forte para o ano que vem, reestruturado e com um time compromissado com o futebol americano. Bom, tá aí o depoimento do Ricardo Maciel, coach Maciel, que eu tive o prazer até de estar lá na temporada passada. É uma pena, né, Dino? Porque a gente torce para que... É aquela coisa que você falou. Se tem muito time é prejudicial, mas também se tem pouco é prejudicial. Com certeza. É complicado. Isso reforça o que a gente falou. Goiânia é uma cidade grande, com certeza, mas elas tinham, a cidade tinha 4 times. Tinha o Mad Kings, tem o Saints, tinha o Guarás, né? E é natural realmente que esses times não consigam comportar, não consigam sobreviver por causa justamente de quantidade de jogadores e comecem a se fundir, né? E aí tá o Rednecks, realmente passou por uma reformulação e não conseguiu ter uma quantidade de jogadores que eles se sentiam confortáveis. Isso acontece, isso vai acontecer sempre, em qualquer situação, né? Isso reforçou o que a gente falou. Marquinhos, agora saindo um pouquinho dessa situação que infelizmente aconteceu com o Rednecks, falando agora sobre a BFA. A gente tem algumas imagens e alguns depoimentos de presidente, coach, jogadores, enfim, tanto do Tubarões... Uma pessoa é tudo isso. Às vezes é uma pessoa só, a gente sabe que é assim, né? E dos times aqui de Brasília que vão participar da BFA, Tubarões do Cerrado, Leões de Judá e Brasília Templários. Vamos colocar no ar o vídeo do Tubarões do Cerrado, que aí a gente consegue analisar contratações, expectativas, a gente parte daí. Head coach do Tubarão do Cerrado, Fabrício Ataíde. Coach, quais são as expectativas para o campeonato da BFA agora que começa em julho? Nossas expectativas no Tubarão do Cerrado esse ano é realmente ganhar a Conferência Oeste. O Tubarões é um time muito tradicional e esse ano a gente vem extremamente reforçado, com uma proposta técnica que tem se amadurecido. Então esse ano a gente tem a expectativa de chegar novamente aos playoffs, mandar os jogos em casa e finalmente vencer a Conferência Oeste para avançar para a fase nacional, né, da BFA, que a gente confrontaria o Nordeste, que tem times muito fortes, né, em especial o Spectros, né, que é um time que esse ano vem novamente forte, né, e aí a gente jogaria a semifinal nacional contra eles aqui em Brasília. Essa que é a nossa expectativa, da gente trazer o título do Oeste para o Tubarão do Cerrado e receber aí o Nordeste com boas chances de avançar na competição para a fase final da BFA. E o que esperar dos adversários aqui do Centro-Oeste mesmo? Sorriso, que vem muito forte, bateu o Cuiabá na final do Campeonato Mato Grossense, o próprio Cuiabá Arsenal, que foi uma pedreira aí do Tubarões no ano passado. E o Leões, principalmente, foi um time com bastante contratações. Que esperar desses times aí? A Conferência Oeste está extremamente forte esse ano. Se reforçou o próprio Hornets, Sorriso Hornets, que é um time que está vindo aí da Liga Nacional, mas já vem como campeão da Liga Nacional. Principalmente foi um time com bastante contratações. Que esperar desses times aí? A Conferência Oeste está extremamente forte esse ano. Se reforçou o próprio Hornets, Sorriso Hornets, que é um time que está vindo aí da Liga Nacional, mas já vem como campeão da Liga Nacional. É um time que tem recursos para investir, foi campeão lá no Mato Grosso, então tem o fator casa, porque viajar para Sorriso, jogar lá é muito difícil, então
eles têm grandes vantagens, a gente tem que jogar, vencer eles fora de casa, então o mando de campo vai ser um fator preponderante, a gente acredita que eles são grandes adversários, né? Cuiabá é um time tradicional, a rivalidade regional do Centro-Oeste aqui é a maior rivalidade, então vencer eles sempre é prioridade para nós, e eles no último momento ali trouxeram 2 norte-americanos, um que já foi campeão brasileiro pelo Cuiabá e o quarterback que jogou também no passado lá. Então eles sempre são um calo no nosso sapato, né? E o Leão Judá, que é um time que fez boas contratações esse ano, tem se reforçado, é um adversário novo aqui, hein? Ele nunca trouxe a vitória em confrontos entre nós dois, né? Eles sempre saíram derrotados, mas esse ano eles estão planejando, né, fazer um confronto muito mais forte. Tá aí a entrevista do head coach Fabrício Ataíde. Bom, Marquinhos, aí ele falou de contratações, expectativas, vamos começar pelas contratações. Tanto Tubarões quanto o Leões, que promete ser uma rivalidade aqui do DF, contrataram bastante. Falando um pouquinho do Tubarões, quem que você destaca nas contratações e quais são suas expectativas com o TDC? Como você falou, foram muitos na lista que a gente pediu e recebeu do TDC, foram no total, desde o começo do ano até agora, foram 34 contratações, né? Quase um time inteiro aí de reforços. Queria destacar alguns jogadores, os que vieram do Goiânia Rednecks agora, né? Para mim o B1 e o B2 são grandes reforços aí que vão jogar, além de, claro, estar entrosados, vão jogar também como retornador, né? São grandes jogadores experientes. O Wellington Fidelis, que é um jogador do Sub-19 que estava no time do Templários, jogou muito bem no ano passado pelo Templários na Liga Nacional, fez uma excelente partida no Sub-19, né, quando teve o torneio de seleções do Sub-19, ele jogou muito bem também, mas infelizmente parece que ele teve uma lesão e ele é dúvida para o primeiro jogo do Tubarões na BFA, mas de qualquer maneira ele vai ser um grande reforço, porque ele vai jogar nos 3 lados da bola. O futebol americano tem 3 lados, vai jogar no ataque, vai jogar na defesa e vai jogar também no time de especialistas. Também tem alguns jogadores que vieram do Leões de Judá, né? O Mamão de QB e o Yamazaki também de wide receiver, então também incorporando, dando profundidade ao corpo de wide receiver do Tubarões. E aí alguma coisa que é sempre uma coisa que a gente gosta de ver nos times, que é um pouco de profundidade, né? Porque BFA exige profundidade no elenco, né? Sim. Você precisa, infelizmente e fatalmente, terá lesões, então você tem que ter profundidade de qualidade para que você consiga desenvolver o trabalho e chegar o mais longe possível. Que o ano passado o Tubarão já chegou na final de conferência, né? Foi derrotado pelo Arsenal, que é, para mim, a maior rivalidade aqui do Centro-Oeste, Tubarões e Cuiabá Arsenal, uma rivalidade muito antiga. E se não for a mesma final de conferência, mas o Tubarões tem tudo para chegar lá de novo e quem sabe até dar um passo adiante, que imagino, como o Fabrício falou, é o grande objetivo do Tubarões esse ano. É isso aí, vamos ouvir agora o Dadal, o Adalberto Patrocínio Dadal, do Leões de Judá, que falou também um pouquinho sobre expectativas, rivalidade, e aí a gente vai fazer a mesma coisa, falar sobre os reforços na volta depois da fala do Dadal. Preparação. Vamos falar um pouco sobre a nossa preparação. Nós começamos isso lá para o mês de janeiro, demos um foco muito grande à parte técnica e tática com a contratação lá de coaches, né? The Buzz, Vargão, o Jason e aí depois, posteriormente, o Anthony Pacheco, né? A expectativa ela tem que ser alta, lógico, porque nós fizemos mais de 20 contratações. Então, por conta disso, nós acreditamos ir bastante longe agora nessa fase de grupos. O time que pode nos atrapalhar, eu vejo como se fosse o Sorriso Hornets, porque é um time que já vem mais engajado, já tem 3 campeonatos que eles não perdem, né? Então é um time que pode complicar a gente, né? É isso daí. Faz um L. Tá aí a fase do Dadal, né? O Dadal que explicou bem, a gente até teve umas imagens de treinamento do Leões de Judá.
Marquinhos, o que dizer sobre essas contratações, essa polêmica aí do The Bus ter saído de um time para o outro, assim como o Vargão, que ficou essa disse-me-disse aqui em Brasília, que eu acho completamente natural, né? E como que você acha que essa rivalidade vai se estender? Como que você acha que esse primeiro jogo vai ser? Qual é a sua opinião sobre essa rivalidade que pode acontecer aqui no Distrito Federal? Como eu falei, acho que a maior rivalidade do Centro-Oeste é do Tubarões com o Arsenal, mas está crescendo e não é desse jogo, né? Não é desse ano, do ano passado, do Campeonato Candangro passado que teve também, essa rivalidade, e que ela se acirra um pouco mais quando você tem aí os jogadores. E não é qualquer jogador, né? The Bus, um jogador de linha de seleção brasileira, um cara super experiente, e também alguns outros jogadores de linha do Tubarões que acabaram indo pro Leões, que vão acirrar um pouco mais essa rivalidade, sem dúvida nenhuma. E, na minha opinião, com todas essas contratações do Leões, especialmente na linha, o Leões tem o melhor front seven para mim aqui de Brasília. Não sei, porque não conheço profundamente os elencos de outros times aqui do Centro-Oeste, mas com certeza para mim é um dos melhores. Também vai dar muito trabalho para muito QB aí, esse front seven do Leões. Até que ponto isso é positivo, Dino? Essa coisa de Brasília ter dois times mais fortes, claro que o Templários, a gente vai falar daqui a pouquinho, e o Templários é um time que vai participar da BFA, tem expectativas também, mas essa coisa de ter dois times com mais estrutura, o Leões até com uma estrutura financeira muito boa também, até que ponto isso é bom para o ponto de vista da federação? Olha, para o cenário do futebol americano no Centro-Oeste, isso é ótimo. Eu acho que realmente começam a se desenvolver esses dois times que de fato vão se distinguir e vão se destacar e vão polarizar o futebol americano aqui no DF. Eu acho que isso é um passo natural. Como eu falei, o Distrito Federal é muito pequeno, geograficamente falando, para ter 4, 5 times de futebol americano. Eles vão ficar se batendo e lutando por jogadores de um de outro time. O Leão Judá, ele fez uma administração que eu estou realmente impressionado. Tá com uma estrutura nova, tá com uma espinha dorsal no campo nova. Eu ainda acho que eles precisam de um pouco mais de tempo para poder realmente se entrosarem. O Tubarão Cerrado, que ele é o primeiro do ranking, né, dados os resultados passados, ele já vem com a espinha dorsal já do time realmente já bem estruturada. Então acho que realmente eles já vão ter um desempenho melhor no campeonato. Mas para o futuro, o Leão Judá, se continuar com essa estrutura, trouxe realmente reforço, o Vargão, o Thiagão, vão dar experiência, vão dar atleticidade para a linha ofensiva do Leões, né? Eu acho que realmente vão ser jogos incríveis. A gente pode voltar realmente a sonhar em colocar 3.000, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas em estádio, ter um CAV, quando o CAV ficar pronto, se é que ele vai ficar pronto um dia, mas lotado de gente, como a gente já teve Brasília V8 e Tubarão Cerrado também. Eu acho que é uma rivalidade que pro futebol americano, se os times e os jogadores em si realmente forem profissionais e amadurecerem, vai ser muito sadio e muito bom para a visibilidade do futebol americano aqui no Distrito Federal. Tá, Carlos, queria só completar também, o Leões também foi o que se reforçou com muitos jogadores do Rednecks, né? Foram 6 reforços que estão vindo lá de Goiânia para o time do Leões para disputar essa BFA. Mas voltando um pouco sobre o assunto do Rednecks, a informação que eu tive do Ricardo, né, que é o presidente do Rednecks, esses jogadores estão vindo, né, para jogar por Leões, alguns até vão jogar pelo Saints na Liga Nacional, porque preferiram ficar dentro de Goiânia, mas a informação que ele me passou é que provavelmente quando o Rednecks conseguir essa estrutura melhor e voltar a participar de campeonatos, é que esses jogadores vão retornar para o time do Rednecks para dar continuidade no time, porque claro, o Rednecks imagino que não vai começar a fazer tryouts para começar um time todo do zero, né? Algumas peças com certeza vão retornar apesar de Leões e Tubarões ficar mais forte para essa BFA justamente por conta de alguns jogadores bons que vão vir do Rednecks, mas eles têm que pensar também como suprir essas necessidades quando eles voltarem para o Goiânia Rednecks. Sim, porque como eu falei, muita gente ficou na dúvida achando inclusive que o Goiânia Rednecks havia acabado, né? E não é essa a verdade. A verdade é que o Goiânia Rednecks abriu mão da BFA em 2018, mas deve retornar com tudo em 2019. Bom, agora vamos passar para o Templários. A gente também tem a fala do Bandana, do Templários, e vamos ao vídeo dele. A preparação da equipe no primeiro semestre, a gente fez alguns tryouts,
dois jogos assim, amistosos, um jogo treino, para poder, né, entrosar a equipe, porque nós trouxemos alguns jogadores do Bulldogs e alguns jogadores do antigo Alligators, né? E aí a gente juntou esse pessoal para fazer uma equipe mais homogênea. A intenção era juntar jogadores que têm talento, entendeu? Tem, não posso dizer, potencial, né? Juntar uma equipe que tem potencial para poder trazer novos atletas para a BFA, né? O cerne da equipe é esse. O cerne da equipe é trazer novos talentos, né? Levantar novos talentos para o esporte. E aí a preparação se baseou mais ou menos nisso, né? Tentar criar uma equipe homogênea com jogadores que estão aí, não posso falar, órfãos de equipe, né? Essa foi a ideia do primeiro semestre. E a expectativa para a BFA? Bom, a expectativa para a BFA é a seguinte, é fazer uma ótima estreia, né? O primeiro ano, sendo a equipe mais nova, né, da BFA, nós somos a equipe mais nova. Tirando as equipes que fizeram junções, né, fizeram fusões, né, nós somos a equipe que nasceu e está aí hoje com 3 anos e meio, né, somos a equipe mais nova, acredito, da BFA, a mais nova do Centro-Oeste somos nós também, e a mais nova equipe também a entrar na BFA, né, isso aí pra gente foi uma conquista, ter conseguido tão cedo chegar à primeira divisão. A expectativa é de fazer uma ótima participação e aprender muito, crescer com a BFA e elevar o nível do futebol americano, não só de Brasília, como também aqui da Universidade Católica. Tá aí a fala do Bandana, né, atleta do Brasília Templários, presidente também. Bom, o Templários é um pouco mais de uma incógnita, né, Marquinhos? Porque não trouxe nenhum reforço de peso, contratou alguns jogadores que estavam no Santa Maria, que foi Bulldogs, depois foi Gorilas, né, ficou nessa confusão. E alguns jogadores foram pro Templários, mas ainda não se sabe ainda o nível que o Templários pode atuar. Jogou contra o Goiânia Saints lá em Goiânia, acabou até perdendo, né? Isso. Mas também fiquei sabendo que eles estavam com o time sem nenhum starter. Então é um pouco de uma incógnita, vamos ver. Aliás, vamos deixar um palpite aí. Quem quiser palpitar no jogo Leões e Templários, já bota lá na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, pra gente dar uma aquecida já pro jogo de sábado. Marquinhos, o que você tem para dizer de parâmetros sobre o Brasília Templários? Como o próprio Mandana falou, é um time realmente muito jovem, né? Nenhum jogador do Brasília Templários jogou primeira divisão de algum campeonato nacional, né? O ano passado o Brasília Templários jogou a Liga Nacional, teve uma campanha de 1 vitória e 3 derrotas dentro da conferência. E ao contrário, infelizmente, né, do que a gente elogiou aqui o Tubarões e até mesmo o Leões de profundidade de elenco, infelizmente não é o que acontece com o time do Templários, né? Eles vão ter aproximadamente 40 jogadores inscritos aí na BFA e, como eu falei, infelizmente acontecem lesões e eles não acredito que eles vão ter peças suficientes para repor com qualidade, que não seja um jogador improvisado às vezes, numa eventual partida em que alguém possa se machucar, ou possa ser injetado, possa acontecer alguma coisa que o jogador não possa estar em campo. Infelizmente é uma realidade que está dentro do Templários, né? Eu perguntei sobre o Mandana quanto a isso, né? Ele concordou comigo, ele sabe que é um ponto fraco, mas ele me garantiu que também o time do Templários tá aí para jogar e bater de frente, na medida do possível, sempre com qualquer adversário que vier pela frente. Legal, a gente, tanto na fala do coach do Tubarões do Cerrado, Fabrício Ataíde, quanto do Dadal, teve um pouco de um clima de rivalidade aí, porque o Dadal falou que o grande rival do Leões para essa temporada seria o Sorriso Hornets. Imagino, a gente estava até conversando aqui, a gente imagina que por conta do resultado positivo do Sorriso Hornets contra o Cuiabá Arsenal na final do campeonato Mato Grossense. Porém, o Cuiabá, que o Fabrício Ataíde falou que é o grande rival do Tubarões do Cerrado, e realmente, não entrou com os seus principais jogadores, entrou com um time mais jovem para dar tempo a esses jogadores, porque o grande foco do Cuiabá é a BFA. Dino, vou perguntar primeiro para você. Okay. Como é que fica esse clima de rivalidade e você acha que
o Leões, o grande problema do Leões dessa temporada vai ser o Sorriso ou não? Vai ser bem embolada essa divisão? Não, eu acho que o maior problema do Leões vai ser o Tubarões. Eu acho essa rivalidade muito boa, né? Contanto que ela realmente fique em campo, né? Que os atletas sejam maduros, que saiam de rede social, jogador de Facebook só atrapalha, que realmente que eles não levem isso extra-campo. Futebol americano, birra de futebol americano se resolve dentro de campo, né? Então você quer falar que vai ganhar, quer falar que não gosta, resolve dentro de campo, ganha deles dentro de campo. E eu acho assim que o principal rival do Tubarões vai ser o Cuiabá, né? Mas o principal rival do Leões vai ser o Tubarões. E o que eu quero dizer com isso? O Leões está se estruturando agora, então ele precisa realmente primeiro ganhar Brasília. Eu acho que assim, a intenção dele realmente é ser reconhecido como o time que o melhor time de Brasília, primeiramente. Tá certo? Então eu acho sim que eles têm que olhar para o Tubarões antes de olhar para o Sorriso, né? Porque para realmente conseguir crescer aqui, conseguir se estruturar aqui e procurar realmente começar a ser o melhor time de Brasília. É polêmico o que eu falei, entendeu? Eu sou amigo do Adalberto Dadal, sou amigo do Fabrício, eu parabenizei o Dadal pela organização que ele está tendo com o time, mas eu acho que primeiro ele tem que olhar para o Tubarões, entendeu? Que é o maior rival local dele aqui, entendeu? Para a BFA, o Sorriso é uma incógnita, o Cuiabá, se ele realmente descansou com seus titulares, também é uma incógnita, né? E considerando realmente que quem tem a tradição na BFA é o Tubarões, entendeu? Essa é a minha posição. Eu só queria discordar um pouquinho até do Diego, porque eu não vejo o Sorriso como uma grande incógnita, né? Um time que vem já há 2 anos numa estrutura excelente, foi campeão da Liga Nacional no passado, então subiu com título, foi campeão invicto, né? Aliás, da Liga Nacional, foi campeão invicto desse ano novamente não, porque acho que o ano passado foi o Cuiabá, né? O campeão mato-grossense, mas também esse ano foi campeão mato-grossense invicto. Um time que tem um quarterback excelente, enfim, tá 15 jogos invicto, e eu acho que é um time muito estruturado. E assim, eu posso ver uma coisa um pouco diferente, porque é óbvio que o Dadal tá de olho também no Tubarões, mas ele também tá de olho, porque uma vitória contra o Tubarões e contra o Sorriso vale... Talvez ele já esteja tão confiante, ele já garante a vitória contra o Tubarão, já tá garantido. Pode ser. E aí fica, né? Essa é uma ele já tá garantindo que vai ganhar, então ele assim, a única vitória que eu tenho que realmente me preocupar vai ser com o Sorriso, porque com o Tubarões já tá na conta. Não, essa é uma preocupação, mas pode ser também que ele esteja um pouco mais de olho, até por talvez conhecer menos o time do Sorriso do que o time do Tubarões, né? Até porque com o time do Tubarões o que ele mais vai ter é de espião, entre aspas, porque muitos jogadores estão ali dentro do Leões que pode dar dicas de como vencer o Tubarões e vice-versa, né? Também tem alguns jogadores no Tubarões que sabem como derrotar o time do Leões. Sim, vai ser um grande jogo. Com certeza. A gente vai voltar na próxima segunda-feira para falar sobre a primeira rodada da BFA, falar, inclusive, vamos passar os jogos já, Marquinhos. Eu queria só fazer uma consideração final sobre as outras equipes da região Centro-Oeste. A gente acabou pedindo, mas não teve material, vídeo ou entrevistas, e por isso que a gente não... acabou falando sobre os times, mas não deu esse espaço de vídeo para presidente, head coach, jogadores, enfim, falarem. Então, fica aí um puxãozinho de orelha. Nas próximas, manda que a gente coloca tudo aqui. É o que a gente quer, é o que a gente busca. Tá certo? Marquinhos, os jogos, por favor. BFA, pra gente aqui no Centro-Oeste, acho que no Brasil inteiro, começa na semana que vem, no sábado. 2 jogos, dia 21. Cuiabá, Arsenal e Sorriso Hornets. E aqui em Brasília já um confronto local, né? Leões de Judá e Brasília Templários, estreia do Brasília Templários na BFA. E vai ser um jogo no Abadião, né? Aqui em Ceilândia. Um estádio até um dos melhores que a gente tem aqui, né? Não é tão conhecido, mas pra mim é um dos melhores questão de gramado. Tem um belíssimo gramado, é verdade. Tem uma boa estrutura também. Tem uma boa estrutura. É isso aí, então a gente volta na próxima segunda-feira com novidades, resultados sobre essa primeira semana, a estreia, o kickoff da BFA nesse ano de 2018. Tá certo? Muito obrigado pela audiência aqui no Ponto Extra, no primeiro Ponto Extra da temporada de 2018. A gente volta na próxima segunda-feira, às 8 horas. Ao Esportes TV, o esporte passa aqui.